nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através do YouTube da Diocese de Barreiras, eu vou aqui relatar um pouquinho a biografia da vida de Dom Ricardo, para termos um pouco uma ideia quem foi Dom Ricardo nesta diocese. Muitos já têm conhecimento, mas muitos que nos acompanham ainda não conhecem a vida desse homem. Dom Ricardo José Weber, beneditino. Dom Ricardo nasceu em 5 de setembro de 1939, na Áustria. Aos 19 anos de idade, ingressou na Ordem de São Bento, no Mosteiro Beneditino, em Kremester, na Áustria. Teve sua ordenação sacerdotal em 15 de julho de 1964, no Mosteiro de Kremester, na Áustria, como padre religioso da Congregação Religiosa dos Beneditinos. Foi ele o primeiro bispo da Diocese de Barreiras. Padre Ricardo chegou à Diocese de Barreiras em 24 de fevereiro de 1974 e foi ordenado bispo em 11 de julho de 1979, dia de São Bento, fundador de sua congregação religiosa na Áustria. Sua posse como primeiro bispo da Diocese de Barreiras se deu no dia 26 de agosto de 1979, na Catedral São João Batista, em celebração presidida por Dom Avelar Brandão Vilela. Adotou como lema de seu episcopado Redemptor Hominis, Redentor do Homem. Como formação acadêmica, era doutora em teologia e doutora em filosofia. Títulos honoríficos e atividades que destaca suas realizações aqui em Barreiras e região. Em 1986, teve a implantação da reforma agrária em Angical, uma luta em que ele apoiou muito os trabalhadores rurais da época, juntamente com o padre Tomás, outros padres e movimentos populares. Em 1987, teve a missa de solidariedade em desagravo à perseguição sofrida. Sofreu, foi muito perseguido, porque estava sempre ao lado dos mais simples, mais pobres e humildes da região. 29 de junho de 1994, criação da Associação Pública de Fiéis, Irmãs Franciscanas Marianas Missionárias. Em 1995, 24 de maio, recebeu o título de cidadão barreirense, outorgado pela Câmara Municipal de Barreiras. No ano 2000 a 2003, foi presidente da CNBB Regional Nordeste 3. Em 2004, em 21 de maio, recebeu o título de cidadão baiano, outorgado pela Câmara Legislativa de Salvador. Em 2008, recebeu homenagem da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada Príncipe da Beira, na Amazônia. Em 2009, 30 anos de diocese de seu episcopado. Homenagem do governador da Áustria em reconhecimento à sua missão e luta pela defesa dos direitos humanos. Por último, foi membro do Conselho Permanente do Meio Ambiente da CNBB
da coordenação do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas e Comissão Justiça Social. Recentemente, a Lei número 13.696, de 11 de janeiro de 2017, aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia, denominou Dom Ricardo Verberg o aeroporto de Barreiras, que recebeu o seu nome. Estamos convictos de que homenagear Dom Ricardo é homenagear também o povo de Barreiras, da Diocese e do Oeste, a quem ele serviu com absoluta dedicação e comprometimento durante toda a sua vida. Dom Ricardo foi um homem extraordinário, que nos deixou um legado de saudades e exemplos, afirmou o prefeito Zito Barbosa em uma de suas falas. Em agosto de 2009, celebrou o grande jubileu dos 30 anos da Diocese e de seu episcopado. No dia 17 de agosto, que é um dia marcante para a Diocese de Barreiras. Nesta data, em 2010, a Diocese se despedia do seu primeiro bispo diocesano, depois de um tratamento de câncer que durou apenas 4 meses, que Dom Ricardo veio a falecer na Áustria. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Mosteiro de Kremünster, em sua pátria natal. Queridos irmãos e irmãs, uma pequena biografia, mas ao mesmo tempo muito extensa em termos de conteúdo e qualidade. Não é verdade? O evangelho de hoje, eu estava olhando, tem muito a ver com esse nosso primeiro pastor, Dom Ricardo. O jovem se aproxima de Jesus e faz a ele uma pergunta: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus então relata para ele os mandamentos, coloca em prática isso aí: ama o teu próximo, perdoa, ama a Deus sobre todas as coisas. E o jovem, que era também religioso na época, disse a Jesus: mas eu faço isso, eu sou fiel a isso que o Senhor está falando, eu conheço os mandamentos, eu conheço as leis, eu pratico tudo isso. Aí Jesus disse: mas falta uma coisa ainda. Mas o que é que falta então para mim ganhar a salvação, para mim entrar no reino de Deus? O jovem era muito rico, né? Aí Jesus disse: vá, vende tudo o que tem e distribua aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem achou aquilo muito duro, muito difícil, e foi embora com a tristeza no seu coração. Para dizer, irmãos e irmãs, que não é fácil deixar tudo como Deus quer. Essa riqueza que o jovem era apegado, podia ser também, ou podemos colocar outro tipo de riqueza, não só o dinheiro, mas o poder, o orgulho, a vaidade, o crescer melhor do que o outro. Não se humilhar diante do seu irmão, mas querer sempre estar por cima do outro. Esse jovem, então, perdeu a grande oportunidade de realmente entrar no reino de Deus, justamente porque não desapegou. Era apegado aos bens, era apegado à riqueza. Como muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes nós até falamos: eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas eu não sou capaz de me desapegar àquilo que me tira o reino, aquilo que me tira a proximidade, a intimidade com Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas vivenciar, colocar em prática, viver a intimidade com Deus é outra. Está além do acreditar, está além do ter fé. É preciso uma união profunda com esse Deus. E essa união, ela não acontece simplesmente pelo fato de eu ter fé. Ela acontece quando eu busco Deus. Quando eu vou ao encontro dEle, quando eu me deixo
ser trabalhado por Ele. Quando eu me coloco nas mãos desse Deus, como um barro é colocado na mão do oleiro, quando o oleiro trabalha e faz aquele trabalho belíssimo com o barro, porque o barro se entregou e deixou o oleiro fazer dele aquilo que o oleiro imaginava. Eu preciso também, como o barro na mão do oleiro, me entregar a Deus, buscar a Deus, vivenciar essa prática. Pelo que eu conheci, Dom Ricardo, quando cheguei em Barreira em 1982, morei com ele durante esse ano no bispado, eu era seminarista xaveriano do Paraná, e eu conheci muito bem, caminhei muito com ele, e realmente era um homem de Deus. Era um homem que tinha um coração bondoso, especialmente para com os mais pobres e necessitados. Um homem que acolhia, um homem que recebia de um sorriso belíssimo, dá para ver aqui na foto, né? Um belo sorriso que ele tinha, um sorriso puro, um sorriso cativante. Dom Ricardo, eu acho que Jesus encontrou com ele como encontrou com esse jovem, só que Jesus deixou tudo, Dom Ricardo deixou tudo. Deixou na Áustria aquilo que ele tinha e que poderia dar a ele um poder maior, uma fama maior. Mas ele deixou-se ser moldado por Deus, entregou-se, buscou esse Deus na sua vida e ouviu o chamado de Deus. E disse sim a Deus. E veio para essas terras longínquas, totalmente na época desprovida de tudo, né, e de todos, ele veio. E aqui ele nos deixou um legado. Aqui ele trabalhou junto com os mais simples, mais humildes, com os pobres. Enfrentou dificuldades e problemas de injustiças, de miséria, de pobreza, de poder e corrupção, mas foi um homem de coragem que sempre falou a verdade, que sempre anunciou o reino de Deus e sempre denunciou as injustiças dos poderosos da época. Dom Ricardo, ele realmente foi um homem corajoso no sentido de deixar tudo e sair. Como o pai Abraão, sai da tua terra e vai. Ele fez isso, saiu e veio para uma terra totalmente desconhecida e totalmente desprovida de tudo. É um homem que podemos realmente homenageá-lo, não só com esta missa, mas sempre merecedor de homenagens. Não porque foi simplesmente um bispo aqui, mas porque fez a diferença. E ele foi escolhido para fazer a diferença e fez aqui no oeste da Bahia. Vimos aqui na sua biografia tantas homenagens e títulos que ele recebeu por merecimento, porque fez um trabalho realmente que ajudou essa região do oeste da Bahia a crescer, a evoluir. Na educação, fez um trabalho muito bom, fez um trabalho excelente e ajudou também o poder público a ter uma visão diferente de realidade, de mundo e de cidade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, foi um homem que foi tocado pela graça do Espírito Santo e vivenciou essa graça, vivenciou essa fé profundamente no dia a dia. Portanto, estamos aqui celebrando e agradecendo a Deus pela vida que ele passou aqui. Na época, 30 anos de bispo não são 30 dias, e ele conseguiu comandar esses 30 anos com amor, com confiança. Não era um homem arrogante, era um homem simples, humilde, mas que conseguia fazer um trabalho bom, porque ele fazia com amor, ele fazia com confiança, ele fazia porque ele acreditava naquilo que ele achava que deveria realizar e lutava pelo seu ideal. Portanto, rezemos nessa Santa Missa, louvando a Deus pela sua vida e agradecendo a Deus, porque eu, que convivi com ele
tenho a plena certeza que ele está no céu junto de Deus, que é um santo homem pelo que ele viveu. E junto de Deus, eu tenho a certeza que de lá do céu, ele continua olhando pela nossa região, olhando pelo povo, pelos seus fiéis, aqueles e aquelas que foram ovelhas durante esse período. Vamos louvar, vamos agradecer, vamos pedir. E pedir ao Espírito Santo que interceda sobre cada um de nós. Vamos cantar o refrão, a nós descer divina luz, porque ele foi um homem iluminado, que o mesmo Espírito Santo ilumine cada um de nós, ilumine a diocese, ilumine a mente da igreja, para que envie logo o nosso bispo, porque estamos precisando, necessitando, que sejamos iluminados pelo Espírito de Deus. A nós descer